Tenho um convite para você que mora aí no sul de Minas. Dia 12 de julho é uma data especial e você deve marcar aí no seu calendário, na sua agenda. 12 de julho é o aniversário de 23 anos da Igreja Batista Betel, em Pouso Alegre. Nós estaremos ali juntos celebrando um culto a Deus por essa caminhada vitoriosa dessa igreja durante esses 23 anos. Eu estarei aí junto com os irmãos, celebrando e nos alegrando na presença do Senhor. E nessa oportunidade eu gostaria de convidar as mulheres que participam aí das organizações missionárias que estivessem conosco ali. É um convite extensivo a toda a região sul de Minas Gerais. Estarei aí no dia 12 de julho, participando do culto de celebração a Deus pela manhã e à noite, na Igreja Batista Betel, em Pouso Alegre. Eu aguardo você lá. Há de ser uma festa especial, porque estaremos celebrando com grande gratidão no nosso coração esses 23 anos de vida da Igreja Batista Betel. Eu espero você lá. Olá, como vai? Mais um encontro de oração da Igreja Betel aqui em Pouso Alegre, nesse famoso estado de Minas Gerais. Estamos felizes porque você tem caminhado conosco. Estamos felizes porque você participa desse grande processo de evangelização através do nosso canal. E nosso pedido continua de pé. Se inscreva e não esqueça de dar o seu like e compartilhe essa mensagem com quem precisa ouvir falar de Jesus. Venha ser igreja com a gente. E que Deus assim nos abençoe. Procure vir logo ao meu encontro. Pois Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia e Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Traga Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério. Enviei Tíquico a Éfeso. Quando você vier, traga a capa que deixei na casa de Carpo, em Troade, e os meus livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o ferreiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a retribuição pelo que fez. Previna-se contra ele, porque se opôs fortemente às nossas palavras. Curve sua cabeça. Não há nada mais importante do que estar aqui agora. Então você precisa dizer para Deus que você está interessado em ouvi-lo. Você precisa dizer para Deus que você quer ouvi-lo. Você precisa dizer ao Espírito Santo que o seu coração está disposto a ser alinhado e tratado por Ele. Então diga para Ele isso agora. E eu quero repreender toda ação demoníaca para que a semente não caia no teu coração. Eu quero repreender toda confusão mental, toda ansiedade que quer levar sua cabeça para um outro lugar que não seja aqui agora. Que você seja tomado por uma unção de Deus para ouvir e receber. E nós declaramos: fala conosco, Senhor. Fala conosco, liberta-nos de nós mesmos. Queremos ser cheios da tua presença e ouvir a tua voz. Diga graças a Deus. A segunda carta de Paulo a Timóteo é de um homem que está olhando para a vida no seu fim. Ela é a última carta que Paulo vai escrever antes de ser morto, decapitado. Paulo sabe que os dias dele estão acabando, a execução dele está próxima. Ele sabe que logo ele vai encontrar o Senhor. E é importante ler com calma o que um homem que tem consciência que os seus dias estão acabando, o que esse homem está escrevendo? Sobre o que ele está falando? Uma pessoa que sabe que vai morrer não fala de coisas fúteis, de coisas banais. É por isso que a gente tem que olhar para esse texto com muita atenção. São palavras de um veterano, de alguém que já apanhou muito, já foi preso, espancado, que já viu Deus fazendo coisas impossíveis.
e agora está no último tempo de sua vida, escrevendo uma carta ao seu filho na fé, Timóteo. E o que me impressiona, acabei de ler a você, é que esse homem que está prestes a morrer, no final de sua vida, ele não fala dos milagres, ele não fala de prédios, ele não fala de dinheiro, ele fala de pessoas. Ele escreve uma carta a Timóteo falando de pessoas. Porque depois de décadas servindo a Deus, ele descobriu coisas que talvez um dia você vai descobrir. Que as maiores alegrias da sua vida virão de pessoas. Mas as maiores dores também virão de pessoas. É isso que Paulo está escrevendo aqui. Tem pessoas que abriram portas para a gente, que acreditaram, que investiram. Quantas pessoas pagaram cursos para a gente, e graças a essas pessoas que a gente não era nada, a gente está até num lugar melhor. Mas também tem pessoas que nos machucaram muito, falaram coisas que seria melhor tivesse quebrado a minha perna do que quebrado o meu coração. Mas uma coisa eu entendo, e aqui olhando para a carta que Paulo escreve a Timóteo, é que todas as pessoas que machucam a gente são pessoas que a gente se importa. A decepção sempre vai nascer onde há uma expectativa, sabe? E Paulo está mostrando que maturidade é aprender a lidar com pessoas. Porque problemas vão e vêm. Dinheiro vai e vem. Saúde vai e vem. Mas as pessoas, quando passam pela gente, elas deixam uma marca. Deixa ou não deixa? Deixa. Então, no final da vida, Paulo vai falar de 4 pessoas principais. Ele vai falar de Demas. Ele vai falar de Lucas. Ele vai falar de Marcos. E ele vai falar de Alexandre. São 4 dos principais. Ele cita outros nomes, mas o que ele mais dá destaque são esses 4. Na última carta, no último capítulo dessa carta, falando e abrindo o coração a Timóteo sobre essas 4 pessoas. Um o abandonou, o outro ficou, o outro foi surpreendendo Paulo com um retorno, e o outro o feriu. Mas apesar de todas essas pessoas que nós vamos conversar um pouco aqui, em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 7, depois de falar dessas pessoas, Paulo vai dizer o seguinte: combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Eu conheci Demas, eu conheci Lucas, eu conheci Marcos, eu conheci Alexandre, mas eu vou dizer uma coisa: eu estou terminando a minha vida inteiro. E é isso que eu vou pregar para você aqui hoje. Você vai terminar inteiro, seja lá quem é que vai passar pela sua vida. Seja lá quem é que vai passar pela sua jornada, seja lá quem é que vai trabalhar com você, seja lá quem é que vai ser seu vizinho de apartamento, seja lá o que a Capetolândia está preparando para você. Levanta suas mãos para cá, grita comigo: eu vou terminar inteiro. Eu vou terminar a minha vida inteiro. Fala comigo: eu vou combater o bom combate, eu vou terminar a corrida e eu vou guardar a fé. Põe para mim o versículo 10 de 2 Timóteo capítulo 4. Ele vai dizer: Demas, é o primeiro que ele cita, amando este mundo, o que aconteceu com ele? Abandonou-me e foi para Tessalônica. É a última carta em vida, é o último capítulo da carta, e ele faz questão de mostrar que alguém foi embora. A primeira pessoa que Paulo menciona na lista de nomes é o Demas. E não é por acaso que ele menciona Demas, porque quando a gente está ferido, normalmente a primeira pessoa que a gente lembra é quem nos machuca. O primeiro pensamento que vem é de quem nos deu um golpe. Então a primeira pessoa da lista é o Demas. E Paulo não esconde a dor. Ele conta para o filho na fé, Timóteo: o Demas foi embora. O Demas me abandonou. Isso é uma frase pesada, porque uma das maiores dores da vida não são ataques, sabe?
Muitas vezes não é aquela pessoa que nos xinga, que nos humilha, que calunia a gente. Tem dores que são causadas pelo silêncio da ausência. É gente que simplesmente vai embora. É o Demas. É o Demas que foi embora. Porque quem ataca você, você está vendo, você está enfrentando. Mas quem abandona, deixa várias interrogações no coração. Onde foi que eu errei? O que eu poderia ter feito melhor? Por que o fulano mudou? O abandono não fecha a equação. O abandono deixa perguntas. Por que desistiu de nós? E talvez algum de vocês aqui tenha tido um Demas aqui que foi embora. Como Paulo. Um Demas. E quem é que nunca fez uma pergunta? Por que eu não fui suficiente? Por que meu amor não foi suficiente? Por que minha amizade não foi suficiente? Por quê? Porque todos nós teremos um Demas na vida. Alguém que simplesmente nos abandona. Só que qual é o problema? O Demas não era qualquer um. Tem uma outra carta que Paulo escreve para Filemão, no capítulo 1, versículo 24. Olha que interessante. Antes de escrever em Timóteo que Demas está indo embora, em Filemão 1, 24, a Bíblia diz assim: assim como Marcos, Aristarco e Demas e Lucas são o quê? Os cooperadores. O Demas que está indo embora em 2 Timóteo capítulo 4, lá em Filemão, outra carta, ele não era qualquer um, ele era um grande cooperador. Ele sempre esteve com Paulo. Ele era um cooperador. Só que em algum momento, alguma coisa mudou no coração de Demas, que fez alguém que era um cooperador, um ajudador, simplesmente ir embora. O texto deixa claro em 2 Timóteo, ele foi embora porque o Demas, amando este mundo, o coração dele mudou. E aqui está uma das maiores tragédias espirituais, porque ninguém abandona o propósito do dia para a noite. Talvez o Demas primeiro começou a mudar o coração, depois o passo, depois as atitudes. Jesus fala sobre isso em Mateus 6:21, que onde estiver o seu tesouro, ali está o quê? O seu coração. A verdade é que o Demas, ele simplesmente vai embora. E você tem que entender que tem pessoas que numa época da sua vida foram cooperadores, como Paulo fala de Demas em Filemão, mas agora chega no fim da vida, vai embora. Porque em Filemão Paulo estava livre, em Filemão Paulo estava no auge, em Filemão Paulo estava pregando, mas em 2 Timóteo Paulo está preso, surrado. E os nossos momentos de vale ou montanha, limpa muito quem está conosco por interesse, quem está conosco por uma causa. É muito difícil estar ao lado de alguém que está sofrendo. É muito difícil estar do lado de alguém que está prestes a ser morto. E agora Paulo está preso, está sozinho, está condenado à morte, está numa cela. E é nesse momento que Paulo escreve para Timóteo dizendo: olha, o Demas foi embora. Porque a pressão revela quem está com a gente pelo propósito e quem está com a gente pela conveniência. Os seus momentos difíceis vão mostrar quem te ama de verdade e quem sempre estava de olho nas suas coisas. Uma oportunidade. Então não fique chateado de quem está indo embora, porque muitas vezes a ida do Demas é o estandarte da verdade. A verdade dói, mas liberta, meu irmão. E muitas vezes é importante ver os Demas indo embora, porque tem fase da nossa vida que só pode ficar quem é de verdade. E eu oro para você, eu oro pela sua vida, para que Deus retire os Demas, para que todo momento de falsidade acabe. Nem todo mundo que começa com você foi chamado para terminar com você. Tem Demas que vão embora. A gente quer um livro inteiro com a pessoa, mas tem pessoas que é só para um capítulo. Tem pessoas que é só para uma frase. Tem pessoas que é só para um tempo. E quando eles vão embora, a gente se sente traído, a gente quer largar tudo, é impressionante, sabe? Só que quando Paulo escreve para Timóteo, dizendo: olha, o Demas foi embora, porque ele amou mais esse mundo, Paulo põe ali um ponto final e continua. Paulo não põe na carta: vai atrás do Demas, marca uma reunião com o Demas, veja o que a gente pode falar para o Demas voltar. Paulo não escreve para Timóteo dizendo: por favor, Timóteo, convença o Demas a voltar. Um dia ele foi útil e agora ele foi embora, me abandonou. Não. Paulo fala que o Demas foi embora e ele continua escrevendo, continua servindo, continua completando a sua carreira, porque homens maduros entendem uma verdade: podem ir embora,
mas quem vai embora não leva meu propósito junto. Quem vai embora não leva a minha unção junto. Quem vai embora não leva o que Deus derramou sobre mim junto. Você tem que entender uma coisa: Demas vão, mas aquele Deus que derramou poder sobre você não vai. Ele continua sustentando. Então fale, aceite a ida do Demas, mas não continue escrevendo capítulos por quem foi embora. Eu me lembro do livro de Ruth. Noemi tinha as duas noras, Orfa e Ruth. Por que o livro de Ruth chama Ruth? Porque é exatamente a nora que fica. Porque Deus não registra a história de quem vai embora. A história só se escreve de quem permanece. Pare de escrever livros e livros e livros de quem foi embora e comece a escrever sobre quem permaneceu. Levanta a mão para cá. Demas foi embora, mas a unção permanece. Demas foi embora, mas o chamado permanece. Demas foi embora, mas a missão continua. Demas foi embora, mas o reino continua. O problema não é quando Demas vai, o problema é quando você deixa que ele permaneça morando dentro de você. Eu tenho uma palavra: hoje você será curado dos Demas que foram embora, porque Deus não terminou com você. Vai ser curado, vai voltar a dormir bem, vai voltar a trabalhar, vai voltar a servir, vai voltar a crer, vai voltar a falar em mistérios, vai voltar a vir para a igreja, vai voltar a profetizar, vai voltar a crer que Deus está fazendo algo. Só que logo depois de falar de Demas, Paulo vai falar de mais um. Põe lá, 2 Timóteo 4:11. Ele vai dizer o seguinte: o Demas foi embora. Só quem? Quem está aí? Só Lucas está comigo. Tudo que ele fala de Lucas é isso aqui, ó. Ele não dá nenhuma característica. Ele não fala nada. Esse Lucas aqui é o Lucas, escritor do Evangelho de Lucas. É o Lucas que escreveu o livro de Atos, é o médico. Tudo que ele fala é: só Lucas, somente Lucas está comigo. Uau! Você imagina o seguinte: o camarada está preso, velho, cansado, esperando a morte. O Demas, que foi muito útil, vaza, vai embora, abandona aquela cela vazia. Conspirações, sistema romano cruel. E Paulo olha em redor e diz: somente Lucas está comigo. Somente Lucas. Somente. Não são 10, não são 12. É o Lucas. Só ficou ele. Não são 20. É um homem que permaneceu. Sabe o que a maturidade ensina? Que em alguns momentos da vida não é a quantidade, sabe? Mas é a qualidade. A gente vai ficando mais velho e a gente não vai querendo casa cheia. A gente vai querendo poucos fiéis. A gente não vai querendo uma lista telefônica de contatos. A gente quer um contato que eu possa abrir o coração, para que quando os Demas vão embora, somente o Lucas fique. Deus vai te dar gente de qualidade ao seu lado. Existe uma fase da sua vida que Deus vai começar a reduzir a quantidade de pessoas. Vai começar a reduzir os bastidores, arrancar os oportunistas, até que reste realmente só quem ama você. Eu estou orando por isso e vou orar cada vez mais. Deus vai começar uma fase de expulsão dos Demas, até que chegue uma fase onde você vai dizer: quem ficou é só ele, mas vale a pena. E sabe quais são as fases que expulsam os Demas e mostram os Lucas? Fases de prisão, fases de doença, fases quando você não tem nada a oferecer. É nessa fase que o Lucas aparece e o Demas some. Porque fidelidade é ficar quando nada está bom. E Deus vai colocar Lucas ao seu lado. Lucas é o apóstolo. Ele nunca foi um grande pregador. Ele não foi apóstolo porque ele não encontrou Jesus. Lucas escreveu o evangelho depois. O Lucas, ele não é o mais famoso, não é o escritor mais famoso. Paulo é o escritor mais famoso. Mas eu acho lindo porque a maior atribuição de Lucas é aquele camarada que permaneceu no dia e na época mais difícil do apóstolo Paulo. E fidelidade não é emoção, fidelidade é uma decisão. Não é à toa que a Bíblia nos diz que o nosso Deus é fiel. É fácil estar do lado de alguém que tem plateia, palco,
dinheiro, mas é difícil ficar ao lado de alguém que está atrás das grades. Deus vai colocar na sua vida Lucas. Deus vai colocar homens e mulheres ao seu lado, pessoas que não serão muitas, mas pessoas que vão olhar para você quando você não tiver nada para entregar, nada, e eles não vão querer receber nada de você, não vão querer reconhecimento seu, eles apenas permanecerão ao seu lado em momentos difíceis. Porque uma das maiores provas de caráter de alguém é a fidelidade. Pessoas de caráter são pessoas fiéis, e o caráter de Deus é fidelidade também. Levanta as mãos para cá. Porque Deus poderia te dar muitos amigos, mas Deus vai te dar Lucas fiéis. Lucas, olha o capítulo 2 de 2 Timóteo, versículo 13. Levanta a mão para cá. Paulo vai escrever para Timóteo na última carta: quando você vier, traga a capa que deixei na casa de Carpo em Troade, e os meus é o 12, é o 2 Timóteo 2:13, por favor. Segura a mão só mais um pouquinho. É o capítulo 2. Capítulo 2:13. Vai lá, meu filho, que a mão do povo vai cansar. Vai lá. Leia comigo no 3. 1, 2, 3. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois não pode negar. Sabe o que Deus está falando? Você pode ser a maior tranqueira, eu não mudo a minha fidelidade por sua causa. Eu sou fiel. Esse é o caráter do Deus que você serve. Você pode não valer nada, você pode me abandonar, mas eu continuo fiel. Agora abra seus ouvidos para ouvir. Demas foi embora. Somente Lucas ficou. E o maior erro que você pode cometer é chorar tanto por conta do Demas e ignorar o Lucas que ficou. O maior erro que você pode cometer, e aqui tem feridas que eu quero tocar: você perde o Demas e esquece do Lucas. Você escreve capítulos do Demas e ignora o Lucas. Perde uma pessoa e esquece uma família inteira que ficou do teu lado. Perde um amigo e esquece os leais que estão do seu lado. Perde alguém que você amava e esquece e diz: ninguém me ama mais. Porque enquanto Paulo poderia estar escrevendo páginas sobre o Demas, ele faz questão de registrar que alguém permaneceu ao lado dele. Porque é assim que você vai vencer o desprezo daqueles que foram embora, reconhecendo as pessoas que são presentes de Deus na sua vida. Existem presentes de Deus. Esse negócio de falar, ninguém me ama, ninguém me valoriza, você tem que parar de ser sonso, viu? E começar a abrir esse zoião que Deus te deu e começar a olhar direito. Porque sempre tem um Lucas em algum canto da tua vida. Alguém que poderia ter ido e não foi. Alguém que poderia ter te traído e não traiu. Alguém que poderia ter saído. Então comece a buscar os Lucas e pare de chorar pelos Demas. Pergunta para o seu irmão: você tem Lucas na sua vida? E responda. Quem tem Lucas aqui na vida? Então por que você está chorando pelo Demas ainda? Comece a escrever do Lucas. Comece a falar do Lucas. Talvez alguém que precisa ouvir isso. Nem todo mundo na sua vida é uma prova. Algumas pessoas são verdadeiros presentes de Deus para você. Saiba valorizá-los. Dê presente. Mande bom dia, mande boa tarde. Valorize os Lucas que ficaram. Valorize os Lucas. Talvez você esteja tão focado em quem foi que não percebeu que Deus já enviou. E maturidade é reconhecer quem ficou. Eu já participei de reuniões, sabe? Reuniões de liderança. Lideranças cabecinha de coco. O camarada está ali, marcou a reunião, veio 15. Mas era para ter vindo 20. Aí os 5 que não vieram, em vez dele valorizar os 15 que vieram, os 15 que estão ali, que são uma bênção, que estão com ele, ele passa a reunião inteira falando mal dos 5 que faltaram. E eu não amo, o povo não tem compromisso, ninguém valoriza o que eu falo. Olha esse pessoal, em vez de ele celebrar os 15 que vieram, em vez de celebrar os 15 que estão ali, ele fica gastando o coração falando dos Demas, quando Lucas está ali. Aprenda a pedir a Deus: Deus, me mostra os meus Lucas. Tenha gratidão, porque a marca da maturidade também é gratidão. Tenha gratidão pela sua família, gratidão por aqueles que aguentam você. Ou você acha que você é fácil? Irmão, só Jesus para aguentar você. Só Jesus que tem paciência. Agradeça pelas pessoas que com muito esforço te toleram, aguentam você. Aguenta a tua chatice, aguenta as tuas prisões, aguenta teu fedor, aguenta você. Você acha que Paulo estava limpinho na prisão?
Você acha que Paulo tinha sabonete Johnson para tomar banho? Você acha que Paulo tinha alguma coisa de valor? Não. Lucas estava ali tolerando aquele momento difícil de Paulo, porque Lucas não se importam com o que você pode entregar. Lucas amam quem você é. Então pare de contar quem foi embora e celebra quem ficou. Às vezes o único Lucas vale mais do que uma multidão de Demas. Às vezes um Lucas vale mais que 1000 Demas. Então Lucas ficou. E Demas? O que Demas fez? Mas aí vem mais um. Lá no versículo 11 de 2 Timóteo 4, Paulo vai falar de mais um. Ele vai falar de Marcos. Coloca para mim em 2 Timóteo 4:11. Ele vai dizer: traga Marcos com você. Porque Marcos é o quê? É útil. Então na vida de Paulo, pessoas o abandonaram. Na vida de Paulo, pessoas permaneceram. Mas essa frase é surpreendente, porque Marcos não era só mais um companheiro de Paulo. Marcos era alguém que tinha causado uma ferida em Paulo no passado. Marcos era alguém que no passado já tinha sido um BO para Paulo, um problema. Marcos era um homem que no passado tinha decepcionado muito a Paulo. Lá em Atos 13, no versículo 13, eu vou te contar o que aconteceu no passado entre Paulo e Marcos. De Pafos, Paulo e seus companheiros navegaram a Perge, na Panfilha. João, que é João Marcos, é o mesmo. João os deixou ali e voltou para... O João, o Marcos, que lá em 2 Timóteo ele está dizendo: olha, traga o Marcos porque ele é útil. Lá em Atos, esse Marcos abandonou Paulo. Ele desistiu. E naquele momento pode parecer só um detalhe, mas Paulo ficou pistola da vida com ele. Eu provo isso para você em Atos capítulo 15. Quando na segunda viagem missionária, Barnabé queria trazer o João Marcos, e Paulo disse: eu não quero esse cara perto de mim não. Coloca para mim aí Atos 15, 37. Barnabé queria levar João Marcos, que é o mesmo, também chamado Marcos. Olha o 38. Paulo, porém, não achava prudente levá-lo, pois ele havia abandonado-os na Panfilha. Não permanecia com eles no trabalho. Porque quando chega a segunda viagem missionária, o Barnabé fala: Paulo, vamos levar o Marcos? E o Paulo fala: claro que não. Você lembra da primeira viagem que esse camarada desistiu? Deixou a gente na mão? Eu não quero esse cara perto de mim não. Paulo não aceita. A discordância foi tão forte. Coloca o versículo 39 de Atos 15, 39. Que a divergência entre levar ou não o João Marcos, Paulo não queria, Barnabé queria. Olha o que diz o texto. E aqui são dois gigantes da fé, Barnabé e Paulo. Ambos tiveram um desentendimento tão sério que Paulo e Barnabé romperam. Barnabé levou consigo Marcos e navegou para Chipre. Essa briga, essa treta aí, quem foi o pivô dela? O João Marcos. Porque Paulo dizia: eu não quero esse cara perto de mim. E Barnabé dizia: vamos levar ele. Dois gigantes. Porque Barnabé enxergava potencial em João Marcos. Paulo só viu o histórico. Esse camarada não presta. Olha o que ele fez no passado. Ele abandonou a gente uma vez, frouxo. Eu não quero esse cara perto de mim, vai fazer de novo. E muitas vezes a gente é exatamente assim como Paulo, sabe? A gente julga a pessoa pelo pior momento da vida dela. A gente fala assim: pô, quem é que é essa pessoa? Aí a gente puxa a ficha e fala: pô, eu lembro dela. Olha o que ela fez há 10 anos atrás, há 5 anos atrás. Olha o que ela fez. Não. A maioria das pessoas que comete um erro terrível, a gente faz esse erro ser a identidade da pessoa. A gente não quer mais papo com ela. A gente não quer olhar mais na cara dela. E ainda bem que Deus não faz isso com a gente, né? Ainda bem que Deus não trata a gente assim. Ainda bem que Deus não olha para um erro nosso e fala assim: ó, você é o que você fez. Ainda bem que Deus olha para a gente e fala: eu posso mudar você. Porque quando Deus olha para Pedro, Ele não vê um homem que negou. Ele vê um homem que será restaurado e vai ser um apóstolo. Quando Deus olha para Davi, Ele não vê um assassino e um adúltero. Ele vê alguém que Deus vai levantar para ser um grande rei de Israel.
Quando Deus olha para Jacó, Ele não vê o enganador, Ele vê Israel. E assim é você. Deus, quando olha para você, Ele vê quem você pode se tornar, Ele vê o potencial que você tem. E Marcos é a prova disso. Só que agora no final da vida, quando Paulo está prestes a morrer, ele escreve a última carta. Quando ele fala de João Marcos, ele fala para Timóteo: me traga João Marcos, porque ele é útil. Ele é útil. O mesmo Paulo que lá em Atos disse: eu não quero esse cara perto de mim. Agora ele fala: ele é útil. Ele é útil, porque a graça de Deus tem o poder de transformar pessoas. E eu não sei para que eu estou pregando aqui, mas Deus te dará um poder de dar segundas chances a pessoas que te feriram. Deus te dará poder de dar segundas chances a pessoas que uma época fizeram mal a você, ou trouxeram dores a você. E sabe o que impressiona? Não é a mudança de João Marcos, mas é a mudança de Paulo. O mesmo Paulo que rejeitou o João Marcos é o mesmo Paulo que agora diz para Timóteo: me traga ele, porque Paulo amadureceu. E você vai amadurecer. Nós precisamos entender que pessoas não são fotografias, meus irmãos. Pessoas são processos. E o Evangelho propõe restauração. O Evangelho propõe olhar para pessoas e dar a elas novas chances de mudança. Que o nosso coração seja um coração firme em obedecer a Deus, mas nunca rejeitar o poder do Evangelho de fazer nova todas as coisas, de restaurar o coração de pessoas. Olhe para pessoas que um dia você falou: essa pessoa não quero nunca mais perto de mim. Eu não estou falando para você abrir sua casa, eu não estou falando para você voltar a conviver, eu estou falando para você olhar com o amor de Deus e dizer: Deus pode transformar esta pessoa assim, Deus pode usar esta pessoa assim. Eu vou parar com as minhas frescuras, eu vou parar com os meus preconceitos, e eu vou olhar, porque o Evangelho é sobre restauração. Se Paulo tivesse definido João Marcos pelo fracasso, o livro de Marcos que você lê na Bíblia nunca teria sido escrito. Não tem um evangelho chamado Marcos na sua Bíblia? Se Paulo tivesse rejeitado ele, você não teria esse texto na Bíblia. Você nem estaria talvez aqui hoje, se Deus tivesse tratado a gente como a gente merecia. Levante suas mãos para cá. Tem pessoas aqui que se enxergam como Marcos. Você olha e só vê erro, e as pessoas veem erro, mas Deus manda te dizer: a sua história não termina no capítulo da sua queda, porque o mesmo Deus que restaurou Marcos continua restaurando pessoas. E eu quero declarar hoje: existe algo sobre a sua vida que vai fazer uma nova chance chegar até você nesta noite, pelo nome de Jesus. E agora vem o último para a gente orar. Demas foi embora, Lucas ficou, Marcos foi aquele que pisou na bola e recebeu uma segunda chance. Mas agora vem o último, o Alexandre. 2 Timóteo capítulo 4, verso 14. Alexandre, o ferreiro, causou-me muitos males, e o Senhor lhe dará retribuição pelo que fez. E finalmente a gente chega no personagem mais difícil, porque o Demas, ele decepciona. O Lucas permanece. O Marcos falha, mas é restaurado. Agora o Alexandre, a única coisa que Paulo tem a dizer é que ele causou muitos males. Muitos males são feridas repetidas. É alguém que atacou-me repetidamente. É alguém que deliberadamente fez mal para mim. É lidar com quem decide me machucar. E infelizmente existem Alexandres na nossa vida. Pessoas que têm como meta de vida nos machucar, nos ferir. Pessoas que nós encontramos que falam mal da gente, que tem prazer em destruir a nossa reputação, que tem alegria de torcer contra, de trabalhar contra, de usar a sua influência, seu dinheiro, seu talento para impedir você de crescer. Existem Alexandres, e Paulo escreve sobre Alexandre dizendo: olha, Timóteo, toma cuidado com ele, porque ele está lutando contra a nossa mensagem. Alguns estudiosos dizem que no grego, no original, esses muitos males significa oposição. Em Roma, naquela época, muitas pessoas eram pagas para se infiltrarem em lugares e levarem falsos testemunhos. Alexandre, o ferreiro, com certeza, nas conspirações romanas, era aquele que inventava fatos sobre Paulo, para que no dia do seu julgamento, no dia da sua condenação, falsos testemunhos, falsas acusações chegassem aos ouvidos dos juízes, dos magistrados. Era alguém que trabalhava pela mentira, para distorcer o que Paulo falava.
para trazer descredibilidade ao ministério. E Paulo diz para Timóteo: Alexandre me causou muitos males. Tanto que no versículo 4, no capítulo 4, versículo 15, quero ler com você para a gente orar. Paulo vai dizer para Timóteo, depois de falar de Alexandre: tome cuidado com ele, previna-se contra ele, porque ele se opôs fortemente às nossas palavras. Ele trabalhava contra o que a gente fazia. Ele trabalhava contra o nosso sucesso. Não apenas contra Paulo, mas contra a mensagem, contra o evangelho. E muitas vezes a gente acha que tem pessoas lutando contra nós, e elas não estão lutando só contra nós, estão lutando contra a minha família. Não é só sobre mim, é sobre o meu avanço, é sobre o meu chamado, é sobre o meu ministério. Porque se for só sobre mim, eu morro e acaba. Não, o Alexandre, ele queria apagar a chama que estava em Paulo. A chama era alguém obcecado, é imaturidade. Só que Paulo não era imaturo. Paulo diz: olha, Alexandre me causou muitos males, Alexandre lutou contra nós. Só que ele termina falando de Alexandre o seguinte: eu não vou escrever um livro sobre ele, eu não vou criar um poema contra ele, eu não vou ficar fazendo fofoca dele. E no versículo 4 do capítulo 14, no capítulo 4, versículo 14, ele vai dizer o que ele vai fazer com esse camarada que quer machucá-lo. Alexandre Ferreiro causou-me muitos males. Leia comigo a partir de agora. Sabe o que ele está falando? Essa batalha não é minha. Esse julgamento do Alexandre não é comigo. Timóteo, se preocupe com ele. Mas o que eu vou fazer contra ele, Paulo? Não faça nada. Porque quem vai carregar esse camarada, quem vai ter que dar conta desse camarada? Eu não vou viver consumido pelas maldades que ele me fez. Eu não vou viver abatido pelas trapaças que ele me gerou. Porque existe uma hora em que a maturidade entende que nem toda a batalha foi feita para as minhas mãos. E Timóteo ouve de Paulo: esse camarada tentou fazer mal para mim. E onde ele está? Ele está nas mãos de Deus. Você tem que começar a colocar os Alexandres nas mãos de Deus. Você tem que parar de escrever sobre os Alexandres e dizer: o Senhor dará conta dos meus Alexandres. O Senhor dará conta daqueles que trabalham contra o avanço da minha casa. Você não vai fazer nada, não. Eu vou dizer: Deus dará a retribuição por cada maldade que ele fez. O perigo é carregar Alexandre no coração. O maior erro é encontrar Alexandre no teu café da manhã. O maior erro é parar de orar para pensar no Alexandre. O maior erro é parar de derramar lágrimas de adoração para cantar sobre o Alexandre. O maior erro é perder a tua saúde mental por causa do Alexandre. Porque enquanto isso acontece, Alexandre está vencendo. Alexandre perde quando eu sei que ele quer me parar, e ainda preso eu continuo escrevendo, ainda preso eu continuo servindo. Alexandre perde quando ele tenta conspirar, e mesmo distante da minha vida comum, eu continuo controlando minhas emoções, sem perder a minha paz. Porque Alexandre é problema de Deus. O meu problema é continuar servindo ao Todo-Poderoso. O meu problema é continuar entregando adoração ao Deus da minha vida. O meu problema é continuar escrevendo cartas e alertando que Jesus está voltando. Eu não sei para que eu estou pregando aqui, mas você não pode impedir o Alexandre de te ferir, mas você pode impedir que esta ferida governe você. Você não pode segurar o Alexandre, mas você pode segurar a ferida. Vai segurar a ferida. A ferida não vai me dominar. Alexandre não vai morar na minha cabeça. Alexandre não vai morar nos meus dias. Não vai. Não vai. Não vai. Paulo está dizendo: eu estou terminando a minha vida. Eu combati o bom combate. Eu corri a corrida. Completei a minha carreira. Guardei a minha fé. Na minha vida passaram Demas que foram embora. Pessoas que foram muito úteis para mim e me deixaram. Na minha vida eu tive surpresas lindas. Eu soube reconhecer quem ficou. Na minha vida eu vi o poder da restauração do Evangelho. Eu vi pessoas que me decepcionaram no passado sendo transformadas pela graça de Deus, e eu as recebi de volta. E na minha vida tive os Alexandres, gente que me fez muito mal. E apesar de tudo isso, eu termino firme, pregando, escrevendo, servindo, terminando a minha carreira. Porque o segredo da maturidade é saber lidar com pessoas boas e pessoas ruins.
independentemente de qual qualidade elas estiverem. Seja Demas, seja Lucas, seja Marcos, ou seja Alexandre. Quem me define é aquele que me chamou. Eu não sei que momento da sua vida você está passando, mas na última carta de um homem antes de morrer, ele fala sobre pessoas. E talvez seja esse o seu problema hoje. As marcas que os outros deixam em você, que te deixam em pedaço. Mas quem define um homem não é Demas, não é Lucas, não é Marcos, não é Alexandre, é Deus. Não permita que quem saiu defina. Não permita que quem ficou vire um Deus. Não permita que quem falhou determine a confiança. E não permita que quem te machuca more no seu coração. Permita que o Senhor mantenha o seu coração puro. Porque pessoas passam, mudam, falham, mas Deus permanece. Coloque para mim para encerrar 2 Timóteo 4:7. O Demas, o Lucas, o Marcos, o Alexandre, todos eles deixaram uma marca em mim. Mas leia agora com a mão levantada. Combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Mesmo depois do Demas, mesmo depois do Alexandre, eu vou terminar inteiro. Você vai terminar inteiro. Esse divórcio não vai acabar com você. Essa demissão não vai acabar com você. Essa traição não vai acabar com você. Esse perseguidor não vai acabar com você. Essa calúnia não vai acabar com você. Se Cristo for o alvo, você vai saber lidar com tudo isso. Deus vai te dar estrutura na sua cabeça. Deus vai te dar maturidade. Deus vai te dar, você vai terminar inteiro. Grita, eu vou terminar inteiro. Eu vou terminar inteiro. Vai ter cicatriz, vai ter história, vai ter marca, mas vai ter um coração vivo, um coração dependente de Deus. Porque tem gente permitindo que Demas defina a vida, mas hoje Demas não vai definir mais sua vida. Hoje você será marcado pela maturidade de Deus. Feche os teus olhos, curve a sua cabeça. Aleluia! Quem sabe? Canta comigo. Onde guiar, meu Senhor, eu seguirei por seu amor. É sua mão que me conduz por minha ferida sobre a cruz. Guia-me sempre, meu Senhor. Guia meus passos, Salvador. Tu me comprastes sobre a cruz. Rege-me em tudo, meu Jesus. Acho prazer em te seguir. Descanso em paz me faz sentir. Doce caminho teu querer. Gozo me traz de obedecer. Bem forte. Guia-me sempre, meu Senhor. Guia meus passos. Tu me comprastes sobre a cruz. Rege-me em tudo, meu Jesus. Sigo sem medo o meu Senhor, que me encheu do seu amor. Sentindo perto a sua mão, posso cantar na escuridão. Bem forte. Guia
guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus, para seu bem. Me conduz pelo jardim, pela cruz. Lá ficou morto o velho eu, lá meu espírito reviveu. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos. Tu me comprastes sobre a cruz,